Faltam 188 dias para a Copa do Mundo de 2026 e não falta mais nada para o sorteio. O sorteio aconteceu e neste vídeo você vai conferir uma análise grupo a grupo, entendendo quais são as principais forças de cada chave, e também vamos fazer aqui a projeção do chaveamento da Copa do Mundo de 2026. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui a gente respira futebol de seleções. Você que é apaixonado por Copa do Mundo é muito bem-vindo aqui, vai ficar muito bem informado com certeza. Então vamos que vamos, porque a Copa do Mundo se aproxima e a gente já tem o desenho todo bonitão dela agora, certo? Peço seu like para que esse vídeo ganhe força, chegue em mais gente. Peço também a sua inscrição, você que não é inscrito, a galera tá chegando, se inscrevendo, batendo papo, comentando, tá muito bacana. E peço também a você que comente aqui, que dê as suas opiniões sobre os grupos, eu quero muito ler as suas opiniões. Te agradeço de antemão por escolher aqui o nosso canal, escolher o meu trabalho para se informar, para formar a sua opinião sobre os grupos, para entender melhor como chega a cada seleção. Afinal de contas, diferente do pré-sorteio, onde a gente fez aqui o trabalho longo, fez toda a cobertura completa, o guia, projeções e tal, agora os grandes canais aqui, seja no YouTube, na televisão, em todos os lugares, estão aí falando, comentando. Então você que escolheu aqui esse canal nesse vídeo com tanta concorrência, eu agradeço demais. Sem mais delongas, vamos ao grupo A, que tem os anfitriões, né, o México, a África do Sul, repetindo a abertura da Copa de 2010, só que dessa vez no México, no Estádio Azteca, Coreia e o vencedor da repescagem de Dinamarca, Macedônia do Norte, Irlanda e República Tcheca, ou então a Tchequia. Bom, o México é uma seleção que teve um bom ciclo, não dá para dizer que não teve um bom ciclo, né? Foi campeã da Nations, da CONCACAF, e foi campeã da Copa Ouro contra os Estados Unidos na final. Mas nessas últimas datas FIFA caiu muito o time, né? 5 jogos sem vencer, em junho já tinha tomado uma goleada da Suíça, perdeu da Colômbia, perdeu do Paraguai, tudo bem que fez jogos competitivos, né? Mas muitos jogos sem ganhar, isso pode atrapalhar um pouquinho a seleção mexicana, né? O Aguirre vai para a terceira Copa comandando o México, porque ele foi o técnico do México em 2002 e em 2010 é um técnico experiente, mas que não tem tanto repertório assim, né? Um detalhe interessante, né? A Coreia do Sul está nesse grupo. O México ganhou de todos os adversários da Ásia que enfrentou a Copa do Mundo. Então tem um histórico perfeito. Ganhou 100% de aproveitamento contra times da Ásia. Vamos ver se isso vai continuar quando enfrentar a Coreia do Sul. O México tem o Edson Álvares, que é um grande volante, mas tá um pouquinho, tá entrando na descendente da carreira, né, no Fenerbahçe. Tem o Santi Jiménez no Milan, o Raul Jiménez no Fulham. Tem esse garoto que está surgindo, né, o Gilberto Mora do Tijuana, de 17 anos, mas é muito jovem. O Chucky Lozano já caiu muito na carreira, está jogando no San Diego, né? Na última Copa, o Lozano ele estava no Napoli, né? Em 2018 ele foi um destaque, né? E tem também, acho que vale destacar o zagueiro Johan Vargas, né? Bom zagueiro lá do Genoa, mas é um time razoável, né? É claro que a força da torcida pode empurrar o México a tentar ganhar esse grupo. A África do Sul tem o técnico belga, Hugo Bross, um grupo. A África do Sul sobrou no grupo da eliminatória, no grupo da Nigéria. E só que assim, é um time coletivo, não é um time que tem grandes nomes, né? A base da seleção da África do Sul é o Orlando Pirates, que é o time local, né? Tem o Magopa, um dos principais destaques, que joga no atacante que joga no Orlando Pirates, assim como o Apolis, ponta esquerda, o Embuli, o Sibzi, lateral, enfim, tem alguns jogadores também. No Mamelodi Sundowns, como o Mokoema, o goleiro Williams, o Percital, jogador famoso que era do Al-Ahly, né? Ele já está mais envelhecido, está jogando no Vietnã. Então, não sei se a África do Sul vai ter força para se classificar, né? A Coreia do Sul, que tem o técnico Hong Myung-bo, né? Histórico, né? Capitão da seleção de 2002. Ele está desde 2024 nessa segunda passagem. Cara, a Coreia do Sul ela empatou muito jogo besta na eliminatória, né? Empatou com Jordânia, empatou com a Palestina, muito empate. E era um grupo mais tranquilo que os outros grupos, que o grupo do Irã e que o grupo do Japão. Mas assim,
Nessas últimas datas FIFA, fora a derrota goleada sofrida para o Brasil, que o time foi muito mal, marcou muito mal, né? Ganhou do Paraguai, ganhou de Gana e ganhou da Bolívia. Acho que são bons resultados, né? Antes teve a vitória contra os Estados Unidos. Então, assim, acho que a Coreia do Sul está tendo resultados legais contra outros continentes, né? Principalmente num nível de competitividade médio, sem falar de grandes seleções, né? Coreia do Sul tem o Son, que já está envelhecido, mas tem bons jogadores jogando em ligas europeias, né? Tem o Lee Chan-Huang, que está machucado agora, né? Mas é um bom atacante do Wolverhampton. Tem o Lee do PSG, que entra sempre lá no time do Luiz Henrique. No meio-campo tem o Kastrop do Mönchengladbach, que é um bom meio-campista. Tem o Hwang, meia do Feyenoord. O Kim Min-jae, zagueiro do Napoli. Enfim, é uma seleção aí que nesse nível pode competir e vamos ver qual vai ser o outro europeu, né? Acho que se a Dinamarca entra aqui, a Dinamarca é uma força, né? Lembrando que são 5 jogos no México nesse grupo e um jogo em Atlanta, que vai ser o África do Sul contra o europeu. Então, acho que a Dinamarca é uma seleção que entra para ser uma das favoritas aí nesse grupo, se ela entrar na Copa. Agora, se for Tchequia ou Irlanda, eu acho que é tudo equilibrado. Se for a Macedônia do Norte, aí é mais abaixo, né? Mas, assim, é difícil a gente traçar aqui quem são as principais forças, mas eu acho, assim, é um grupo bem equilibrado, bem nivelado. Não dá para falar que tem um favorito. Acho que a Dinamarca entrando, ela ganha esse favoritismo, mas por enquanto é um grupo sem favorito, vai ser tudo jogo duro e assim colocando a África do Sul um pouquinho abaixo, né? Essa é a minha análise desse grupo A. Indo para o grupo B, a gente tem Canadá, o vencedor da repescagem de Itália, Irlanda do Norte, Gales e Bósnia, Catar e Suíça, né? É um grupo assim que eu já, quando deu esse grupo, eu já pensei, a Suíça virou cabeça de chave, né? Porque a Suíça está jogando muito bem, né? A Suíça está fazendo um grande trabalho. Não foi bem na Nations, foi rebaixada na Nations, mas desde da data FIFA de junho, que ela foi para Estados Unidos e México e goleou Estados Unidos e México, virou a chave, pegou um grupo difícil na eliminatória e passeou contra a Suécia, goleando a Suécia, Eslovênia, passeou contra o Kosovo também, classificação muito tranquila. Então, assim, a Suíça tem excelentes jogadores, né? Como o Ndoye, como o Absher, o Xhaka ainda jogando muito bem na Premier League. Tem o Kobel, goleiro muito bom. Tem uma defesa segura com a Kanji, né? O Char mais veterano, mas é um bom jogador. Tem outros jogadores bons também. O Embolo está numa excelente fase, um centroavante forte, rápido. Joga muito bem na seleção. Tem outros jogadores jovens surgindo, vindo no banco. Então, assim, a Suíça está jogando muita bola, hein? Tá jogando muita bola. Em bola jogada, eu acho que ele é top 5. 5 é exagero? Top 8 vai das seleções europeias, mas é uma das melhores seleções europeias hoje de bola jogada. Dá até para pôr no top 5, viu? Então acho que a Suíça, mesmo se vier a Itália nesse grupo, ela acaba virando moralmente a cabeça de chave. E assim, é um grupo que não vai ter jogo no calor, né? São jogos em temperaturas amenas, então a Suíça se deu muito bem, é uma das grandes vencedoras desse sorteio. Né? O Canadá está com o Josh Marsh, o técnico americano, desde 2024. Né? O Canadá teve um ciclo empatando com Colômbia e Equador, ganhou da Venezuela, ganhou de Gales no País de Gales, ganhou da Romênia. Foi semifinalista da Copa América, né? Ficou em segundo do grupo, depois eliminando Chile e Peru, depois eliminou a Venezuela. Então, assim, o Canadá foi superior às piores seleções da América do Sul. O Canadá está evoluindo muito, né? E o Canadá está buscando o seu primeiro ponto em Copa, né? Foram 6 jogos de Copa na sua história, 6 derrotas. Agora jogando em casa, jogando 3 jogos no Canadá, vai tentar esses pontos, né? O Canadá tem bons jogadores, né? Tem o Jonathan David, que agora está jogando num gigante que é a Juventus. O Afonso Davies, vamos ver se ele vai chegar bem fisicamente, se lesiona demais. Tem o Oluwezi, do atacante do Villarreal, que está surgindo bem. O Larin, do Feyenoord, também um jogador que se machuca muito, atacante, né? O Buchanan, do Villarreal. O Koné, do Sassuolo, enfim. Eu acho que é um time com... Se tiver todo mundo em forma, pode fazer uma Copa do Mundo interessante. Mas, assim,
se vier Itália, vira a terceira força, né? Acho que se vier Gales, se vier Bósnia, Irlanda do Norte, o Canadá jogando em casa, eu acho que pode passar. Mas se vier Itália, eu acho que o Canadá vira a terceira força do grupo e aí vai ter que tentar classificar em terceiro, porque vai ficar difícil, né? O Catar, eu acho uma seleção que, apesar de ser bicampeã da Copa da Ásia, eu acho uma seleção frágil, porque assim, o Lopetegui é o técnico, né? E desde os ciclos anteriores, sempre técnicos espanhóis, então aquela seleção que joga e deixa jogar, não tem aquela consistência defensiva, e a gente viu na última Copa do Mundo, né? Não tem aquela consistência, aquela força defensiva para encarar outras seleções melhores. Então, assim, Canadá perdeu do Zimbábue, o Catar perdeu do Zimbábue, né, nas datas FIFA recentes, e tomou a goleada da Rússia de 4-1. Então, assim, ficou em quarto lugar no grupo, classificou na repescagem. Tem ainda a Fifi Almoezali, né? Tem um filho de brasileiro, Edmilson Júnior, que é o meia lá. Não é o filho do Edmilson, pentacampeão, é de um Edmilson que jogou na Bélgica, enfim. Eu acho uma seleção frágil, acho que é a pior seleção desse grupo. Agora vamos para o grupo da seleção brasileira, né? O Brasil, pensando em grupo, o Brasil caiu com Marrocos, Haiti e Escócia. Pensando em grupo, eu acho que o Brasil cai num grupo muito tranquilo para se classificar, mas um grupo perigoso para não ficar em primeiro, né? E aí o chaveamento do Brasil eu acho complicado, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que o Marrocos pode sim oferecer à seleção brasileira luta pelo primeiro lugar. As informações indicam que o jogo vai ser em Boston, né? A tabela vai sair no sábado. Depois a gente vai fazer um vídeo com a tabela para entender melhor. Mas o jogo vai ser em Boston e deve ser no primeiro horário, ali, 1 da tarde, mais ou menos. É meio-dia local. Baita de um calor. Eu acho que é um jogo duríssimo. E se empatar, aí vai ser uma briga depois pelo primeiro lugar. Mas se Marrocos vence, por exemplo, já complica o Brasil nessa briga. E ficar em primeiro lugar significa fazer um mata-mata em Houston. Ficar em segundo, você vai ter que fazer um mata-mata em Monterrey, do calor. Houston é estádio climatizado. Tudo isso faz diferença, né? Acho que a seleção brasileira fez um ciclo bem ruim. Com o Ancelotti, o time melhorou. Com o Ancelotti ganhou cara de time, você vê jogada, você vê situação, você vê identidade, você vê o que ele quer. Ele botou o time com ataque rápido para poder ter campo para jogar, para ter troca de posição, para o time poder ter situações de arrancar em velocidade, de ter lançamento para alguém sair nas costas do zagueiro. Você vê que é um time que sabe o que quer, que tem um belo treinador. O time melhorou muito, mas eu acho que o Marrocos tem condição de fazer jogo contra a seleção brasileira, né? O Walid Regragui agora teve um ciclo inteiro. O Marrocos ganhou da seleção brasileira em 2023, isso dá confiança, né? O Marrocos teve 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Tem grandes jogadores, né? Tem o El-Nesyri, centroavante do Fenerbahçe, o Brahim Dias do Real Madrid, o Hakimi, lateralzaço, melhor lateral direito do mundo do PSV, do PSG, o Saibari do PSV, sim, o Ingamani, que é um menino que é destaque lá do Lille da França. Esse menino entra no segundo tempo, todo jogo ele faz aquele salseiro, então é um jogador bom para segundo tempo. O Ezazuli do Betis, que é um cara que bate muito bem na bola, né? Um pontinho esquerdo que vira para a direita e bate. O Onari no Girona, ele está bem mais estabilizado, foi uma revelação da última Copa. Agora é um jogador mais maduro e é um jogador que fez gol no Real Madrid, né? Se eu não me engano, nos últimos dias. O Ben Seguir, volante, muito jogador. Se eu ficar falando aqui, o Marrocos tem muito jogador. O Ben Seguir é do Bayer Leverkusen, bom volante, enfim, a zaga também é experiente, tem Mazraoui, tem muito cara. Então vai ser um jogo duríssimo, tá? O Haiti é uma baba, é um nível muito abaixo. O técnico do Haiti é o francês, o Minguet, que já treinou a seleção do Quênia, que já treinou a seleção do Congo, não o Congo da Copa, o outro Congo, já treinou Guiné Equatorial. Mas o Haiti é uma seleção fraca. O principal jogador joga no Irã, que é o Dux Nason, um atacante. Tem o Didson, que é o segundo artilheiro, o segundo jogador mais habilidoso desse time. Ele é reserva do FC Dallas da MLS. Tem o Providence, que joga num time da segunda divisão da Holanda. Tem o AD, que joga Libertadores, né, o zagueiro da LDU. Enfim,
é um time bem fácil. E a Escócia, para completar, tem o técnico, o Steve Clarke, já faz um trabalho há um bom tempo lá. A Escócia foi rebaixada na Nations, né? Mas ela, no seu grupo, fez jogos competitivos com Portugal e com Croácia, mas aí perdeu o playoff para a Grécia, né? A Escócia tem um detalhe interessante que ela foi a última seleção a ganhar da Espanha na eliminatória da Euro. Foi a última vez que a Espanha perdeu um jogo. Então, é uma seleção que pode aprontar contra uma seleção grande. Tem bons jogadores, né? Tem os dois meninos ali do Bournemouth, que jogam ali pelo lado direito do ataque. Tem o Scott McTominay, que é um jogador ali de qualidade, está jogando muito bem no Napoli. Tem o Robertson, lateral esquerdo. Enfim, a Escócia tem bons jogadores. O goleiro tem 42 anos. Eu acho a zaga mais frágil. Eu acho que do meio para frente a Escócia tem mais bons nomes, né? John McGinn, do Aston Villa. Só que é uma seleção que vai ter uma atmosfera muito favorável, que vai jogar na costa leste, já tem muito escocês ali, que mora ali nessa região, e vai vir muito escocês da Escócia. Então a Escócia vai ter o estádio praticamente dela, ela vai jogar praticamente em casa. Então isso pode dificultar, né? Só que por outro lado, o Brasil vai ter o fator clima a seu favor, vai ter aí o jogo, se o jogo for de dia no calor, ele vai ter esse fator aí preponderante. Mas assim, o Brasil é favorito no grupo com ressalvas. Eu acho que a seleção do Marrocos pode competir sim. Bom, indo para o grupo D, temos Estados Unidos, Paraguai, Austrália e o vencedor da repescagem europeia C, que aí pode ser ou a Turquia, ou o Kosovo, ou a Eslováquia, ou a Romênia. Então, aqui a gente tem um grupo difícil para os Estados Unidos, né? Jogos duros, mas é um grupo que eles podem até passar em primeiro. Os Estados Unidos estão com o Pochettino desde 2024 e agora o trabalho está andando, né? Tanto que no último jogo, 5-1 no Uruguai, uma grande exibição, e não tinha os principais jogadores, era um time com vários jogadores que jogam na MLS, né? Não estavam lá todos os titulares que jogam na Europa, então é um time que pode render. Estados Unidos também ganhou do Paraguai, ganhou da Austrália mesmo e ganhou do Japão. Então é um trabalho que está começando a evoluir. Aí você tem o Balogun do Mônaco, você tem o Ricardo Pepe do PSV, você tem o Pulisic, que agora está machucado, o Timothy Weah, perdão, que está lá no Marselha com o De Zerbi, o Tillman jogando muito bem no Bayer Leverkusen. Enfim, o zagueirão do Crystal Palace, né, o Richards, titular absoluto há muito tempo. Então, assim, você tem aí bons jogadores, né? A gente pensando na Austrália, eu acho que a Austrália, se vier a Turquia aqui, é a seleção mais fraca desse grupo. A Austrália está com um técnico local, o Popovic, desde 2024, e assim, foi muito mal no grupo das eliminatórias, classificou, deu uma arrancadinha no final, conseguiu classificar em segundo, mas perdeu da Venezuela, perdeu da Colômbia, perdeu dos Estados Unidos, né? Então, assim, tem muito jogador local, né? Você tem o menino do Watford, né? O Iran Kuda, de 19 anos, o Mitchell Duke está jogando no Japão, centroavante, tem o Irvine já veterano no São Paulo. Eu não levo fé nessa Austrália, não, para ser sincero, né? Agora, pensando no Paraguai, eu acho que o Paraguai é uma seleção muito boa. Seleção muito boa. Perdeu dos Estados Unidos no amistoso, mas pode fazer um jogo duro, vai ser uma estreia bem interessante. Acho que o Alfaro conseguiu fazer essa seleção jogar. O Paraguai estava muito mal antes da chegada do Alfaro. O Alfaro conseguiu fazer acertar aí. Tem aí o Enciso como principal jogador, mas tem bons jogadores, né? O Alderete está jogando muito bem lá na Premier League, então eu gosto da seleção do Paraguai, competitiva, intensa, pressiona, né? Seleção que não desiste, tá perdendo de 2-0 lá na Bolívia em El Alto, conseguiu arrancar o empate. Então é aquele time difícil de enfrentar, né? E aqui se vier a Turquia, é pedreiraça para todo mundo, né? A Turquia é uma grande seleção, com grandes jogadores aí, o Yildiz, Arda Güler, Çalhanoğlu e vários outros. Se vier Eslováquia, aí acho que é tudo pau a pau. Se vier Romênia e Kosovo, eu acho que ficam abaixo de Paraguai e Estados Unidos, né? Então vai depender da europeia aí, mas eu acho que
A Austrália seria a zebra, ficar em primeiro ou segundo, mas Estados Unidos e Paraguai vão lutar para classificar com certeza. A gente indo agora para o grupo E da Copa do Mundo, o grupo E, que tem a Alemanha, né? Grupo chatinho, né? Apesar de Curaçao, a Alemanha vai enfrentar a Costa do Marfim e Equador, 2 jogos chatos, né? Vamos ver onde é que vai ser o jogo da Alemanha, os jogos, né? Se vai ser no calor, se não vai. Mas acho que a formatação de jogos ficou bom. Você estreia ganhando de Curaçao, porque a diferença é muito grande, já dá uma confiança. A Costa do Marfim, que dos 2 adversários mais difíceis, é o menos difícil, na teoria. Você pode, de repente, empatar ou ganhar da Costa do Marfim e já chega tranquilo contra o Equador. Então, assim, acho que a formatação favoreceu a Alemanha, mas a Alemanha vai ser, com certeza, desafiada nesse grupo, né? Curaçao não tem muito o que falar, né? O técnico Dick Advocati é experiente, já treinou 2 Copas do Mundo, Holanda em 94, Coreia em 2006, mas Curaçao tem aí um empate com o Canadá na Copa Lula, alguns resultados interessantes, conseguiu vencer a Jamaica no grupo, né? E vencer o grupo, mas assim, o principal jogador joga no Gaziantep da Turquia, time médio da Turquia, o Juninho Bacuna, né? Você tem o Castaner, que é o artilheiro do time que joga na Indonésia, você tem o volante, o Gorri, que joga no Maccabi Haifa, então assim, a diferença é muito grande, né? Costa do Marfim tem um técnico muito jovem, de 41 anos, o Emerson Faé, e Costa do Marfim não tomou gol na eliminatória. Foram 8 vitórias de 10 jogos, marcou 25 gols e não sofreu nenhum, né? Superou o Gabão no grupo, o Gabão exigiu bastante, mas assim, teve aí maus resultados recentes, né? Perdeu da Arábia Saudita e perdeu da Nova Zelândia, então resultados ruins em amistosos. Há um ano atrás, no final do ano, na data FIFA, ganhou um amistoso contra o Uruguai. Vamos ver que Costa do Marfim que vai chegar, né? Tem o Nicolas Pepe do Villarreal, tem o Sangaré, volante do Nottingham Forest, o Guessan, atacante do Aston Villa, forte, né? O Adingra, ali, ponta do Sunderland, o Diallo, que joga de ala, joga de ponta do Manchester United. Tem o Singo, zagueiro do Galatasaray, que muito time está querendo, o Kossonu, lateral da Atalanta, enfim, talento não falta aqui. E o Equador, cara, com o BKSS, aquele time que arranca 0-0 de todo mundo, né? É impressionante, copeiríssimo. Falta atacante para o Equador, né? Se o Equador tivesse um ou 2 jogadores de ataque mais confiáveis, podia ser uma seleção para chegar mais longe, né? Chegar numa quartas, enfim. Mas a defesa é muito forte, né? Você tem Pátio, Estupinan, Hincapié, Moisés Caicedo. O Moisés Caicedo está suspenso, se eu não me engano, né? Primeiro jogo, mas enfim, é uma seleção muito forte. E vai, com certeza, se esse jogo contra a Alemanha valer alguma coisa na última rodada, vai ser um jogo bom. E o grupo F, que é o grupo que cruza com o do Brasil, né? O primeiro do grupo do Brasil pega o segundo desse grupo e o primeiro desse grupo pega o segundo do grupo do Brasil. Então, fatalmente, o Brasil aí deve ficar nas 2 primeiras posições e a vida no mata-mata vai selar aqui, vai coincidir com esse grupo, né? Holanda, Japão, repescagem europeia de Ucrânia, Suécia, Albânia e Polônia, e a Tunísia. Cara, a seleção da Holanda é uma seleção boa. Eu acho boa, acho muito talentosa, tem muito jogador bom, né? Em várias posições. A zaga tem muita gente, né? Tem aqui, tem Van Dijk, tem De Ligt, tem o Van de Ven, que é rápido pra caramba. Você tem Dumfries, você tem Frimpong ali como aquele lateral ala pela direita, forte. Você tem meio campo, você tem Heider, você tem De Jong, eu vou esquecer nome aqui, né? Tem muito cara bom na seleção da Holanda. É uma seleção que o Brasil não seria nada bom pegar no mata-mata, no primeiro mata-mata. É uma seleção forte, experiente, né? Gakpo, Xavi Simons, bom jogador, enfim. É muito talentosa. Vamos ver como é que vai se desempenhar nesse grupo. Mas assim, Holanda e Japão vai ser um jogão. O Japão enfrenta as seleções europeias. O Japão ganhou do Brasil e da Alemanha no ciclo. Foi a melhor campanha das eliminatórias, primeira seleção a se classificar, né, para a Copa do Mundo. Sobrou no grupo que tinha Austrália e Arábia Saudita. Jogou contra Gana e Bolívia agora, jogando muito bem, ganhando com muita autoridade nos amistosos. Essa virada contra o Brasil, perdendo de 2-0 e virou, foi muito incrível.
eu tenho certeza que aumenta a moral, a confiança para a Copa. Enfim, é uma seleção bem forte, tem muito cara jogando na Europa, né? O Ida agora tem um centroavante matador, artilheiro do campeonato holandês, né? 14 gols em 14 jogos até agora, o Ida lá no Feyenoord. Você tem o Kamada do Crystal Palace, o Kubo jogando muito na Real Sociedad, o Mitoma, vamos ver como ele vai estar fisicamente, o Doan, que lá na Alemanha joga demais, tem o Endo, tem o zagueirão, o Itakura, cara, muita gente boa. O Japão pode ser primeiro desse grupo, sim. É a mesma situação do Marrocos e Brasil. Eu acho que o Japão desafia a Holanda aqui nesse grupo F, né? E assim, a Tunísia, a gente viu no amistoso contra o Brasil, né? O técnico Trabelsi consegue fazer uma boa. Trabelsi é o jogador, né? Eu lembro de colecionar figurinha do Trabelsi em Copa do Mundo antiga. Defesa muito bem armada, time que se defende com firmeza, que dificulta quem tá com a bola. Seleção forte, vai levar a torcida, não sofreu nenhum gol nas eliminatórias também, passou invicto, passou muito bem, apesar do grupo ser fácil. E assim, é um time forte fisicamente, um time que não tem medo de grandes jogos. Tem aí o Messi primeiro do Fulham, do Burnley, o Elias Saad, que joga no Augsburg, bom atacante. Tem o Schirri, volante do Frankfurt, também joga bem lá na Bundesliga. E a Tunísia sempre fica em terceiro, né? Toda a Copa que ela participa, ela fica em terceiro do grupo. Então, dessa vez, se ela ficar em terceiro, ela pode classificar, né? Dessa vez, pode ser que chegue a hora da Tunísia. E assim, né? É importante falar, cara, não dá para saber o que espera do europeu, né, do outro europeu. Eu não sei se a Suécia chegaria com força, se a Ucrânia chegaria com força para desafiar a Holanda e Japão. Eu acho que é uma incógnita aqui. Aqui a gente só vai conseguir analisar quando acontecer a repescagem, aí a gente vai poder fazer a análise desse grupo de novo, para tentar entender o que vai acontecer. Mas a princípio, Holanda e Japão surgem aí como os principais favoritos. Bom, e agora chegamos no grupo G, né? E aí a gente sempre falava nos vídeos de prévia aqui, quem é seu sortudo que ia cair no grupo G? O grupo G é o grupo abençoado, né? O Brasil queria o grupo G, todo mundo queria cair no grupo G, e o grupo G caiu para a Bélgica. Baita logística, vai jogar na Costa Oeste, passando em primeiro vai pegar 2 mata-matas seguidos em Seattle, vai poder fazer uma base legal lá. Pô, tranquilaço para a Bélgica, e o grupo ainda favorece, né? Não vou falar que são 3 babas, mas favorece muito esse grupo aqui. Então, cara, a Bélgica, ela se deu muito bem nesse sorteio, né? Caiu no abençoado grupo G e vai pegar Egito, Irã e Nova Zelândia. A Bélgica com o Domenico Tedesco não é mais aquela geração belga com grandes jogadores muito aclamados, mas tem bons jogadores, né? Tem o Jeremy Doku aí fazendo uma boa temporada no City, jogador que dribla, um dos jogadores que melhor dribla no futebol da atualidade. Tem o Kevin De Bruyne, goleiro não falta, né? Se não tiver o Courtois, tem o Cels. Enfim, é um time bom e que deu uma boa resposta, né? Estava pressionado na eliminatória, precisava ganhar de Gales em Gales, ganhou de 4-2. Então, vamos ver se o Lukaku vai ter condição física para jogar essa Copa do Mundo, mas o De Ketelaere está melhorando, está fazendo alguns gols importantes. Enfim, a Bélgica ela tem tudo para ir longe na Copa, porque os astros foram alinhados para ela. Tudo favoreceu, né? A gente pegando o Egito, cara, o Egito do técnico Helmi Toulan, um técnico de 76 anos, muito experiente, né? Técnico aqueles bem do futebol local mesmo, lá do futebol egípcio, né? O Egito tinha um grupo com Burkina Faso, passou bem, e o Egito, ele tem basicamente, parece que eu estou sendo raso, mas é exatamente isso, é Salah, Marmouche, Awali e Piramides, o time. Basicamente isso. Tem o Salah e o Marmouche como principais estrelas, né? O Salah do Liverpool e o Marmouche do City. A base do time, o time é praticamente tudo Awali, o El Shenawi, goleiro, o Atia, Koká, o Rabia, o Trezeguet, todos aqueles caras do Awali que você viu na Copa do Mundo de Clubes, né? O Zizo, o Ashor. E aí você tem o Hamdi do Piramides, lateral esquerdo, que está jogando muito bem. Mas é isso. O time é isso. É um Awali com Salah e Marmouche. Então, mas é um time que vai dar trabalho com certeza. Mas se fosse um grupo, eu acho que se fosse um grupo na Costa Leste, no calor,
Egito e Irã dariam muito mais trabalho para a Bélgica do que nos estádios que os jogos vão acontecer com temperaturas mais amenas, né? O Irã tem o Almir Gadinoei, outro time que tem um técnico veterano e do futebol local, né? Que já treinou a seleção ali depois da Copa de 2006 ele assumiu, está na segunda passagem. O Irã ele tem alguns jogadores interessantes, né? Tem o Taremi que joga no Olympiacos, tem o Moheb, o ponta do Rostov, enfim, tem o Hosseinzadeh, que é o principal jogador da seleção, né? Mas ele joga no futebol local do Irã, no Tractor. Mas assim, é um time coletivamente forte e é um time que sempre está dando trabalho em primeira fase de Copa. Eu acho que o Irã tem boas possibilidades de finalmente se classificar. Esse grupo é um grupo que tem aí boa chance do Irã passar. A Nova Zelândia eu acho frágil. Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho frágil. É um técnico, o técnico é inglês, o técnico da Nova Zelândia, o Beasley, ele está lá há 12 anos. Ele treinou todas as seleções de base da Nova Zelândia, agora está na principal. Mas assim, perdeu da Austrália, perdeu da Ucrânia, perdeu da Polônia, perdeu do Equador, todo jogo que fez fora foi mal, não foi mal. Só ganhou da Costa do Marfim, acho que foi o grande resultado do ciclo, fora os jogos dentro da Oceania. Depende muito de Chris Wood ainda, tem jogadores ali locais, tem o Just do Motherwell da Escócia, mas é muito abaixo, né? Então, eu acho que deu bom para a Bélgica nesse sorteio e deu bom para o Irã também nesse sorteio. Outra que se deu bem é a Espanha. Cara, eu acho um grupo muito tranquilo. Acho Cabo Verde um adversário frágil. Acho a Arábia Saudita não está bem, já teve melhor. E não surgiram tantos jogadores do último ciclo para cá, né? Muito por conta dos estrangeiros lá. E o Uruguai está muito mal, né? Se fosse hoje, o Uruguai, olha, o Uruguai vai penar para ser a segunda força desse grupo. Se for hoje, está muito mal com o Bielsa não está bem com o elenco. E assim, os jogadores não estão tão bem nos seus clubes, né? O Darwin Núñez está querendo sair do Al Hilal. Você tem o Valverde sempre bem, mas o restante não está acompanhando tanto. Tomou 5-1 dos Estados Unidos. Então, assim, acho que o Uruguai não está bem. Então, a Espanha tem, para mim, é a cabeça de chave que pegou o grupo mais fácil, para ser sincero. Grupo H, bons lugares para jogar, não vai pegar tanto clima muito quente. A Espanha se deu bem zaço nessa Copa, né? Você pega Cabo Verde, o principal jogador é o Livramento, que joga no Casa Pia de Portugal. Esse tem o Semedo, que joga no Omônia do Chipre, o Nuno da Costa, que joga na Turquia. Enfim, né? Mas é um grupo, para mim, a Espanha vai sobrar aqui. Ao contrário do grupo I. Lembrando que eu falei aqui, né? O grupo E e o grupo I eram os piores para cair. E além de cair no grupo I, que a logística é terrível, que você vai pegar calor, muito jogo no calor. Nossa, é o grupo que você mais pega calor. Nossa Senhora. E você ainda vai ter que pegar Senegal e Noruega. Nossa. E aí vai ter um time que vai entrar aí como a quarta força, com certeza, que vai ser Iraque, Bolívia ou Suriname, né? Olha, o sorteio foi duro com a França, hein? França e Senegal tem essa carga emocional de 2002 e Senegal é um time muito forte, né? Senegal tem muito jogador bom, né? Vocês conhecem aí o Ismail Assar, o Ndiaye, o Gueye, o Koulibaly, o Mendy, o Ismail Jacobs. É muito cara bom. E Senegal vai dar trabalho para a França, com certeza. E o jogo do calor, nossa senhora. E Noruega também, né? Com Haaland, com Sorloth, com Ryerson, com Odegaard, muita Oscar Bob, Nusa. Esse grupo vai ser. É o grupo da Copa, né? É o grupo dos jogões da Copa. Vai ser muito louco esse grupo aqui, né? E é um grupo que fatalmente pode estar no caminho do Brasil nas oitavas de final aí. Ou o primeiro ou o segundo colocado desse grupo deve estar no caminho do Brasil aí nas oitavas da Copa. Acho a França a primeira força, mas não duvido esse grupo embolar e a França acabar passando em segundo. Não duvido, principalmente porque a França gosta de ser meio preguiçosa na primeira fase. Dessa vez, se fizer isso, vai se complicar, com certeza. Indo para o grupo J, a Argentina se deu benzão também, né? Eu acho esse grupo um grupo muito bom para você
se testar para a Copa. Porque você tem a Jordânia, que é um adversário mais frágil, e você tem Áustria e Argélia, que são adversários bons, que se defendem bem, que são bem estruturados, organizados, mas que não vão te ameaçar ao ponto de te tirar o primeiro lugar, né? Muito difícil imaginar. Então, é aquele grupo para você se testar, entrar ligado e chegar bem, sem se desgastar tanto para o mata-mata. Então, acho que a Argentina se deu bem inicialmente aqui nesse sorteio aqui no grupo, né? Eu acho que assim o diferencial aqui nessa briga pelo segundo lugar vai ser as temperaturas, né? Onde vão ser os jogos? Porque, por exemplo, a primeira rodada é São Francisco, ali Oceano Pacífico, então aquela temperaturinha de 18 graus, 20 graus, tranquilo. Ali na Baía de São Francisco e em Kansas, que é aquele bafo quente, aquela sensação térmica de 40 graus e tal. Então, onde vai ser o Áustria e Jordânia? Se o Áustria e Jordânia for numa temperatura dessa, amigo, é complicado. Agora, se for em São Francisco, é outra coisa. Eu suspeito, vamos ver amanhã a tabela, mas eu acho que a Argentina vai jogar em São Francisco. Mas assim, se a Áustria jogar em altas temperaturas contra a Argélia e contra a Jordânia, ela pode ter muito mais dificuldade. Mas na teoria ela é a segunda força desse grupo, né? A Argélia é treinada pelo Vladimir Petkovic, que treinou a Suíça na Copa de 2018. A Argélia ela tem bons jogadores, como o Amorrado Wolfsburg, tem o Mahrez, envelhecido, mas ainda é um bom jogador, está jogando no Al-Ahly, da Arábia Saudita. Tem o Al-Wahd, do Al-Ittihad, tem o Maza, volante do Leverkusen, o Etno Rick tá mal no City, mas é um bom jogador, enfim. Tem bons jogadores a Argélia, né? E a Jordânia. A Jordânia, ela perdeu da Bolívia, né? Perdeu da Bolívia, tomou de 4 da Albânia. A Jordânia, o jogador mais conhecido assim no cenário europeu é o Tamari, que é atacante do Rennes da França. A maioria joga no futebol local ou em times do futebol árabe. Acho que a Jordânia é meio frágil para enfrentar a Argentina. Talvez contra a Argélia e a Áustria, dependendo da condição climática, ela faça aí bons jogos, né? Indo para o grupo K, não tem como esse vídeo não ser grande, né, gente? É o nosso vídeo de análise dos grupos da Copa. Grupo K, grupo chato, viu? Portugal vai pegar provavelmente RD Congo, mas pode ser Jamaica, pode ser Nova Caledônia, Uzbequistão e Colômbia. Eu já falei aqui que RD Congo é uma seleção perigosa, chata, tem bons jogadores, né? Tem o Issa, tem o Bakambu do Betis, tem o Sadiq do Sunderland, tem o Tuanzebe do Burnley fazendo uma boa Premier League zagueiro, tem o Mubal do Lille meio campo, bom jogador, enfim, tem bons jogadores a seleção da República Democrática do Congo, seleção forte fisicamente. Então, tudo bem que Portugal deve jogar em Houston os seus primeiros jogos, então Portugal deve ter aí mais tranquilidade na questão climática, né? O Uzbequistão é aquela linha de 5, Fábio Cannavaro, né? É uma seleção que vai defender com muita intensidade, que vai batalhar, né? Tem os dois principais jogadores jogam no Istambul Basaksehir da Turquia, né? O Shomurodov e o Fazil Alev foram contratados juntos, né? Então são aí os destaques, né? E a Colômbia do Nestor Lorenzo, ela terminou mal as eliminatórias, mas ela foi vice-campeã da Copa América jogando bem e tem grandes jogadores, né? Como o Dias, como o Munhoz, o Richard Rios, o James Rodrigues, o Duran não tá tão bem no Fenerbahçe, mas bom jogador, enfim. A Colômbia é uma seleção difícil e vai lotar o estádio, aquele estádio vai ficar todo amarelo, enfim. Uma grande seleção com certeza. Bom, e por fim, o grupo L da Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá, um grupo chato para a Inglaterra também, né? Vamos ver na tabela com quem que eles vão jogar e aonde, né? Pode ser que seja Croácia em Dallas, e aí Gana pode ser Boston ou Toronto. Então, se for Boston, o clima pode ser um problema, calor, então Dallas é estádio climatizado, mas assim, Inglaterra e Croácia é um jogão, acho a Inglaterra uma seleção melhor, mas é um clássico europeu, estreia, né? São seleções que vão jogar no último dia, vão estrear na quarta-feira, então vão ter muito tempo para se preparar, para se recuperar, mas é claramente um jogão da primeira fase. Gana fez um ciclo muito ruim,
Vamos ver se vai jogar bola na Copa. Agora tem essa adição do Semeio, do Bournemouth, grande jogador. Tem o Mohamed Kudus, tem Salisu, tem Thomas Partey, tem bons jogadores. Iñaki Williams, que agora está machucado. Vamos ver o quanto que Gana vai conseguir fazer frente a essas seleções, né? E o Panamá, como eu falei no vídeo aqui que eu fiz com o Piero, né? Tem aí um bom ciclo, invicto nas eliminatórias, classificou na Copa América, fez final da Nations, então tem um ciclo razoável, não é uma seleção que vem de maus resultados, mas é uma seleção que, se você for comparar com Inglaterra e Croácia, é mais fraca. Eu acho que o Panamá pode tirar ponto de Gana, por exemplo, né? Mas eu acho difícil que faça frente às outras, né? Você tem aí o principal jogador é o José Luis Rodrigues, que joga no Juárez do México. Você tem o Fajardo, que joga no Equador. Carrasquilha ainda é um dos grandes jogadores, que joga no Pumas do México há muito tempo. O centroavante é o Waterman, que joga no Coquimbo Unido. Então, assim, é uma seleção mais frágil, mas sim, é um grupo desafiador para a Inglaterra. Acho que a Inglaterra vai passar em primeiro, mas é um grupo desafiador. Se você perde da Croácia, por exemplo, o primeiro lugar vai para o vinagre, pode ir para o vinagre. Então, é um grupo que você tem que jogar bola para se classificar. E agora vamos para a projeção do chaveamento, né, minha gente? Afinal de contas, a gente já tem que entender isso, né? A primeira seleção ali, vamos para o quadrante de cima, lembrando que a FIFA fez super cabeças de chave, né? Então, a Argentina tá liderando um quadrante, a Inglaterra outro, Espanha outro, a França outro. Imaginando que todo mundo passe em primeiro, imaginando que dê a lógica, né? Para a gente entender as chaves aqui. A gente teria aí primeiro do E contra um terceiro, e aí primeiro do I contra um terceiro se enfrentariam nas oitavas. Isso aí significa agora um França e Alemanha. Então, França e Alemanha, a França, além de ter caído num grupo dificílimo, com jogos no extremo calor, vai ter aí, se passar em primeiro, uma Alemanha de presente. E quem passar desse Espanha e Alemanha, pegaria aí um chaveamento aí que tem o primeiro do F, possivelmente a Holanda, o segundo do C, vamos supor que seja o Marrocos, e aí segundo do A e segundo do B. A gente poderia colocar o que aqui? Segundo do A e segundo do B, uma Dinamarca e Itália. Olha só. É uma chave dificinha, né? Dificinha aí para a Holanda, pode dar muita coisa, então seguir esse chaveamento aí, uma dessas seleções iria para a semifinal. Aí na chave de baixo, né? O outro semifinalista sairia aqui, né? Segundo do grupo K, vamos supor que seja a Colômbia, segundo do L, vamos supor que seja a Croácia. Aí você tem primeiro do H, a Espanha, né, provavelmente, e segundo do grupo J, vamos colocar a Áustria, vai, mas pode dar uma surpresa aí. E aí, então esse seria o caminho da Espanha, e aí enfrentaria nas quartas de final aí o primeiro do grupo dos Estados Unidos, primeiro do grupo D, e o primeiro do G aí, provavelmente a Bélgica, né? Então, é o que eu falo, a Bélgica tem um caminho bom para tentar chegar até aí as quartas de final, se ela for superando aí seleções que, na teoria, estão abaixo dela. Mas, claro, por exemplo, se dá um Bélgica e Turquia aqui, é pau a pau, um Bélgica e Paraguai é pau a pau, né? Do outro lado, a gente tem aqui, primeiro do C, Brasil, teoricamente, um Japão, e aí segundo do E e segundo do I, pode dar um Noruega ou Senegal contra um Equador. Então, o Brasil teria um confronto duro nas oitavas, pegaria uma dessas seleções, pode ser que venha até a França aqui nessa situação, né? E aí, passando, o Brasil pegaria na semifinal o primeiro do grupo L, Inglaterra, pegaria um terceiro, e o primeiro do grupo do México, vamos supor que seja o México. Se der Inglaterra e México, seja quem for, né? Esse confronto de oitavas vai ser no Azteca. Então, por exemplo, se a Inglaterra jogar contra o México, a Inglaterra vai ter que eliminar o México no Azteca. Ela vai fazer a primeira fase na costa leste ali, ela vai ter que vir até o México, enfrentar o México, vai fazer o primeiro mata-mata em Atlanta, então, enfim, vai ter que viajar bastante. Mas, passando, podemos ter esse Brasil e Inglaterra nas quartas aí, né? E na chave de baixo aqui, a gente poderia ter aqui, primeiro do grupo J, a Argentina, pega um segundo do grupo H, pode dar um Argentina e Uruguai, que seria apetitoso no mata-mata, né? Já pensou que legal? Argentina e Uruguai no mata-mata.
E aqui enfrentaria depois nas oitavas de final o segundo do grupo D, pode ser Paraguai, pode ser Turquia, pode ser Estados Unidos, ou o segundo do grupo G, que pode ser Irã, pode ser Egito. Então, cara, a chave da Argentina tá mamão, hein? Tá boa, hein? Grupo bom, chaveamento bom. E aí depois a gente tem aqui primeiro do B, e eu apostaria na Suíça agora, pegaria um terceiro. Lembrando que o primeiro do B é o time que tem mais dia de descanso do terceiro jogo para o mata-mata, são 7 dias de descanso. Então, quem ficar em primeiro desse grupo vai se dar bem. E aí o primeiro do grupo K, pode ser Portugal, né? Pega um terceiro, aí poderia ter esse Suíça e Portugal, revanche da última Copa. Se não tiver zebra, a gente pode ter aqui. Se a gente for pensar aqui, quartas de final sem zebra, a gente teria na chave azul França ou Alemanha contra a Holanda, aqui nas quartas. Espanha contra a Bélgica. Apesar que não sei se aqui a Bélgica pode ter confrontos mais equilibrados, mas enfim, vamos colocar assim, né? Aqui na chave verde, Brasil e Inglaterra, e aqui na chave vermelha, a Argentina e Portugal. Esse seria o chaveamento se não der zebra nenhuma. Mas, por exemplo, antes da gente fechar esse vídeo, vamos devagar um pouco mais. Vamos colocar o Brasil em segundo para ver o que acontece. O Brasil em segundo do C, ele vem para a chave azul. Ele enfrentaria a Holanda logo de cara, depois ele enfrentaria segundo A, segundo B, poderia vir uma Itália da vida, por exemplo, e depois ele pegaria a França ou a Alemanha. Então, é o que eu falei, o Brasil pode cruzar com a França, ele ficando em primeiro e a França em segundo, ou ele ficando em segundo e a França em primeiro. Então, assim, são muitas as variáveis. Falando de seleção brasileira, olhando esse chaveamento, na minha humilde opinião, a seleção brasileira, ela tem um grupo tranquilo para passar, mas não é tão tranquilo para ficar em primeiro. Vai ter que jogar contra Marrocos, jogo duro. E aí no chaveamento depois eu acho que pode dar muito jogo complicado, pode dar uma Holanda logo de cara no mata-mata, a Inglaterra mais à frente. Enfim, eu acho que o Brasil vai ter um chaveamento, a não ser que aconteçam muitas zebras, a coisa clareie, que isso pode acontecer em Copa, o chaveamento do Brasil vai ser bastante complicado. É isso, gente. Obrigado por vocês que chegaram até aqui. Vídeo longo mesmo, porque é a análise de grupo de Copa. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser sobre a tabela. Aí com a tabela a gente vai poder entender um pouco mais as logísticas e devagar mais, fazer uma análise até mais rica, com novas observações aí sobre os grupos. Quero saber a opinião de vocês, qual o grupo da morte, qual o grupo mais difícil, o que vocês acharam do Brasil, vocês concordam comigo, discordam? Quero saber de vocês, o que vocês acham que passa em cada grupo, escrevam o que vocês têm vontade, aqui é a casa de vocês, vou responder, vou ler, a galera aqui também vai responder, vai ler, então vamos bater esse papo, certo? Não se esqueça, você que não deixou o like, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Grande abraço, muito obrigado por estar aqui conosco no canal do Miguel Fortunato e até a próxima.